explicar, mas também te chama. Deus deseja te salvar. Glória a Deus. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador. Foi ali caiu a chama do pecado e dor. Ah, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas assim também te chama. Deus deseja te salvar. Ah, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas assim também te chama. Oh, deseja te salvar. Glória a Deus. Tá cansado do pecado, foi aos pés do Salvador. E ali caiu a chama do pecado e dor. Glória. Ah, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas assim também te chama. Oh, deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o refúgio e ficar no pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas assim também te chama. Oh, deseja te salvar. Glória a Deus. Ah, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas assim também te chama. Oh, deseja te salvar. Glória a Deus. Amém. Amém? Primeira Epístola de São João, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses três concordam num. Amém? Vamos falar com Deus em oração. Nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma vez em que nós podemos nos aproximar de tua palavra. O Senhor concedeu isto a nós. Sabemos que nós não somos merecedores, mas a tua graça nos alcança e nós podemos fazer isto agora, não porque merecíamos, mas porque o Senhor rasgou o véu do tempo e nos colocou bem em um lugar que podemos comer da bondade e da misericórdia que está escondido do mundo. Eu peço que o Senhor permita que nós possamos nos alimentar nesta manhã da tua palavra. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bom, essa escritura muito conhecida,
principalmente para aqueles que querem provar a existência da Santíssima Trindade. Não há nenhum relato da Santíssima Trindade na Bíblia. Mas esse versículo parece muito, né? E por parecer, as pessoas colocaram a mão nele porque parece. Bem, parece, mas não é, né? Tem muita coisa que parece e não é. Sempre é desta forma. E nós encontramos então aqui que diz: porque 3 são os que testificam no céu. Amém? Amém. Agora preste bem atenção. O Pai, amém? Amém. A Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são o quê? Amém? Esses 3 não são 3. Esses 3 são 1. Mas eu queria que você entendesse que eu quero tomar o tema sobre o novo nascimento e o grande engano da humanidade. A humanidade está equivocada. Os religiosos estão equivocados. As pessoas estão equivocadas. Queria falar sobre isso. Deus, Ele é perfeito em 3. Realmente, o número 3 é muito usado, né? Deus usa muito 3, sempre. Até você vê, a Bíblia diz que um testemunho é válido com 3 testemunhos. Um testemunho é válido. Porém, não tem como ter 3 deuses. Você não tem como arrancar 3 deuses da Bíblia de forma alguma. Mesmo que você possa encontrar Jesus orando, como se ele estivesse falando com outro Deus que está no céu, mas mesmo assim não pode ser 2 nem 3. Porque se for 2 ou 3, aí é politeísmo, né? A crença em mais de um Deus é politeísmo. E Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Deus falando com os israelitas diz: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o Trino. Deus? Não. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amém. Então, se são 3 deuses, se são 3 pessoas distintas, então eles são senhores e não senhor, né? Porque nós usamos a palavra Senhor, dando a esta pessoa que estamos chamando de Senhor uma patente de superioridade. É diferente de você ver um ancião passando na rua e dizer aquele Senhor. Nós não estamos dizendo que aquele Senhor é Deus, mas nós estamos dizendo que ele é um ancião digno de respeito, e nós chamamos ele aquele Senhor. Essa é porque os idiomas mudam muito. Se você olhar, a palavra saudade não existe em nenhum idioma do mundo, né? A palavra saudade só existe no nosso português. Aí lá em outro idioma eles têm que usar outra palavra que pareça com essa, mas não é esta. E se você olhar bem, a palavra Senhor em português, se referindo a Deus, a única coisa que muda é que é feito com letras maiúsculas, com letras de forma grande. Mas a palavra Senhor, se referindo ao ancião, também é Senhor, só que escrito com letras minúsculas. Já no inglês é diferente. Um senhor, um homem de idade, um ancião, a gente fala Mister, né? E para Deus fala Lord, né? Lord. Então, já no inglês tem como você, né, dividir as palavras. E em português nós dizemos assim: quando eu morrer, ou então quando Jesus vier, eu vou para o céu, né? Mas o céu é esse espaço azul, é onde você vai
Se subir aí, você vai chegar em Saturno, no Netuno, nas galáxias, e nunca vai chegar no céu. Mas quando nós falamos céu, nós se referimos a paraíso, e não a este céu. Porque no português nós fala céu para paraíso e fala céu para o firmamento. E já em inglês é diferente. Quando fala para o céu, se referindo ao reino de Deus, a gente fala heaven. E quando fala esse céu aí, onde os aviões passam, nós chamamos de sky. Amém? Então essa questão do idioma, às vezes, dificulta um pouco. Mas por que eu estou dizendo isso? Falando da palavra Senhor, se existe 3 pessoas, porque nós temos ensinado que não são 3 pessoas, mas que é um Deus com 3 atributos. Amém? E nós temos usado muito um exemplo de: eu sou motorista. Por quê? Eu tenho habilitação, dirijo carro. Então quando você me vê dirigindo um carro, você diz: o motorista. Se a moça ou o rapaz vai andando lá e eu quase bati ele diz assim: o motorista quase me acerta, né? Mas se eu não estiver dirigindo um carro e eu estiver numa bicicleta e eu quase atropelei aquele rapaz ou aquela moça, ele diz assim: o ciclista quase me acerta. Ele já não me chama de motorista, ele já me chama de ciclista. Por quê? Mas é o mesmo que está no carro. A diferença é que agora ele está na bicicleta. E o que muda é a bicicleta e não o homem. O que muda é o veículo. Entendeu? Vamos ver se você começa a captar. Se eu estou dirigindo um carro, eu sou um motorista. Eu posso estar do jeito que eu estou aqui, ó, de gravata, com essa roupa, dirigindo um carro. Eu sou o quê? Motorista. Aí eu saio do carro e eu monto numa bicicleta. Ninguém mais vai me chamar de motorista. E por mais que eu esteja vestido com a mesma roupa, de gravata, mesmo assim as pessoas nunca vão me chamar de motorista se eu tiver numa bicicleta. Não tem jeito. Eles vão dizer que eu sou um ciclista. Se eu estiver andando a pé, se eu deixar a bicicleta e começar andando a pé, mesmo que eu esteja trajado do jeito que eu estou aqui, mesmo que eu seja a mesma pessoa, as pessoas nunca vão me chamar de motorista e nem de ciclista. Elas vão me chamar de pedestre. Mas é o mesmo homem. O que muda é o veículo. Você entendeu? Então assim é que a Bíblia fala de Deus. Porém a doutrina da Santíssima Trindade, que não é bíblica, ela se você for para a Bíblia, você não acha ela. Você pode vasculhar que não acha. Você vai encontrar a doutrina da Santíssima Trindade do Concílio de Nicéia para cá, do ano 325. De Constantino para cá você encontra, né? Inclusive a gente vai ver os livros de Eusébio, né? Esses homens que viveram lá atrás, exatamente que viveram nesse período de tempo entre o ano 270 a 325. Os homens que viveram no período, você vai encontrar que os escritos dele antes do concílio não falam na Trindade, e escritos dele depois do concílio falam na Trindade. Aí você vai precisar, por quê? Porque ele aderiu ao concílio. Ele viveu na época do concílio, então aderiu. E Constantino fez um trato, um acordo para todos falar a mesma coisa. E é como está acontecendo hoje. Eles estão formando um concílio para que todos falem a mesma coisa. E seria bom falar a mesma coisa, desde que fosse a mesma coisa da Bíblia. Mas eles não querem assim. Eles querem que fale a mesma coisa deles, né? Inclusive agora vai ter a Copa do Mundo. Creio que daqui a uns 20 dias, 19 a 20 dias, é a Copa do Mundo. Não é a Copa de Deus, mas a Copa do Mundo. E eles estão fazendo reunião, religiões budistas, umbanda, catolicismo, protestantismo, um representante de cada religião, pela paz.
e todos unidos em torno da paz. E isso vai levar ao ecumenismo, diálogo entre as religiões, e usando a escritura, onde Jesus diz que todos vocês sejam um. Amém? Todos sejam um. O profeta desta era, Mombrana, diz: mas nós temos que ser um, como Jesus e o Pai eram um. Não é um dessa forma. O um que nós nos referimos é todos vindo para o que a Bíblia diz. Mas o concílio ecumênico não é assim. O concílio ecumênico é a Bíblia daquele lado e todos indo para o que uma só religião diz. Isso é o Deidi e a Abeovó. Certo? Está certo essa soletração? Isso aqui dá pastor que não vai em seminário. Mas será que é isso? Deidi Abeovó. Acho que é isso mesmo. Isso é o Deidi Abeovó. Ele sempre quis fazer algo parecido, porque se não for parecido, não engana, né? Se não for parecido, não engana. Uma nota de dinheiro, se ela aqui está R$100 falso, mas se ele for diferente, não for verdinho, né? É verde mesmo a nota de 100, nunca eu peguei uma. Mas se não for parecido, não engana. A nota falsa que eles fazem tem que ser bem parecida, o máximo que puder. E Satanás sempre quer parecer o máximo. Então pega exatamente a escritura que Jesus diz que todos sejam um, e as pessoas caem direitinho, né? Como o bom Lauro está dizendo, Satanás gosta de fazer as coisas parecidas, de imitar a Deus, a ponto que chegou com um crente e disse: como é o nome do teu Deus? Satanás perguntou para o crente: qual o nome do teu Deus? E o crente lembrou que Isaías disse, né? Ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o crente disse para Satanás: o nome do meu Deus é Emanuel. Aí Satanás disse: é igualzinho o meu também. É mesmo? Então como é teu nome? Ele disse: o meu nome é Mané. Então, não é Mané, mas Emanuel. Amém? E esse ainda não é o nome, né? Este é apenas um título. O nome é o Senhor Jesus Cristo. Bem, mas isso simplesmente é para a gente poder distrair um pouco. Porém, não são 3 senhores, mas um Senhor. E ele manifestou-se de 3 formas diferentes. Deus foi Pai fazendo o mundo. Deus desceu, Ele mesmo, Ele não mandou ninguém, Ele desceu. Por mais que você diga, Ele mandou, porque diz assim: Ele enviou o seu Filho amado. Mas se você for olhar bem, Ele mesmo que desceu, mas Ele enviou o que? O seu atributo de Filho amado. Foi isso que Ele enviou à terra. Amém? Ele enviou o seu atributo de Filho amado. Ele enviou a sua manifestação de Filho amado. Porque você encontra em São João, capítulo 1, que diz: no princípio era o Verbo. E diz assim: e o Verbo estava com Deus. Agora um irmão americano disse no vídeo, disse assim, porque diz: e o Verbo estava com Deus, então significa que Jesus estava com Deus, então é 2. Mas o verso seguinte diz: e o Verbo era Deus. Amém? E não tem outro Deus. Não pode haver, né? Por mais que os filisteus adorassem a Dagon, os egípcios adorassem a Horus, mas esses deuses são escritos com Deus minúsculo. E quando nós falamos em Deus, se referindo ao nosso Deus, ao Deus que criou os céus e a terra e a fonte das águas, falamos com Deus maiúsculo. E aqui a Bíblia diz: e o Verbo era esse Deus com o D maiúsculo. Amém. Não era Deus com D minúsculo, mas e o Verbo era Deus. Agora, as pessoas se atrapalham muito, né, em São João,
ou melhor, em Mateus 3,17. Se atrapalha também em São João capítulo 16, 17, onde Jesus ora como se o Pai estivesse no céu. E outras escrituras, inclusive aquela que Jesus diz: o Pai é maior do que eu. E é maior mesmo. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo. E as pessoas pensam o seguinte: não, aqui tem Deus na terra e tem um Deus superior a Ele no céu. Não pode ser superior, porque as pessoas dizem: Jesus é Deus, o Pai é Deus, então não pode um Deus ser superior a outro. Mas mesmo assim a Bíblia diz, Jesus diz: o Pai é maior do que eu. Bem, mas o que está acontecendo? Outra coisa que você tem que entender: um Deus não ora a outro Deus, e Jesus orava. Amém? Outra coisa, se são três deuses distintos, e a doutrina de Constantino é: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e todos esses três deuses é poder igual. É igual o poder. Então este Deus, tendo poder igual a este aqui, não pode orar a este. Então simplesmente falta uma revelação. Você vai buscar a revelação, você vai encontrar que quando Jesus estava na terra, Ele estava manifestado em carne humana, Ele estava exercendo a forma de um simples profeta. Esta é a razão que Ele dizia: o Pai é maior do que eu. Porque nesta hora Ele falava como homem. E falando como homem, o Pai é maior do que o homem mesmo. Claro que é. O Pai é maior do que eu. Porém, falando como Deus, Jesus é o próprio Pai. Filipe disse: mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Quando ele disse isso, o Pai falou de dentro de Jesus. Quem falou ali não foi mais Jesus, já foi o Pai. Porque ele disse: mostra-nos o Pai. E a voz que saiu de dentro de Jesus disse: Filipe, o Pai falando, o pronome pessoal, eu estou há tanto tempo convosco, e tu pergunta: mostra-nos o Pai? Você entendeu? Quando ele disse: mostra-nos o Pai, Jesus não disse assim: Filipe, o Pai está há tanto tempo convosco. Ele não disse isso. Mas ele disse: Filipe, eu estou. Tu está perguntando por mim, eu estou aqui dentro de Jesus. Eu estou há tanto tempo convosco. Amém? A Bíblia diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se fosse três deuses distintos, não poderia habitar corporalmente toda a plenitude, porque ela teria que ser dividida em três. Então a questão que as pessoas não entendem, que quando ele estava na terra, ele se manifestou como um simples profeta, em que ele disse que ele era o filho do homem. O que é filho do homem? É Deus em um profeta. Quando Deus habita no corpo de um profeta, aquela manifestação é chamada de filho do homem. Leia o livro de Ezequiel, você vai entender isso. Deus chamou Ezequiel de filho do homem. Então isto é que é filho do homem, Deus em um profeta. E em Deuteronômio, eu creio, capítulo 18, versículo 15, a Bíblia diz: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos. E Jesus veio do meio deles, dos israelitas. Amém? Veio da tribo de Judá. Um profeta como eu, a ele ouvireis. Quando Jesus estava na terra, ele era um profeta como Moisés. Por isso ele tinha que orar. Como homem, como profeta, ele falava e dizia: o Pai é maior do que eu. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo. O Pai que está em mim, que faz as obras. Porém ele disse: mas eis que eu vou voltar para o Pai. Vou voltar ao Pai outra vez. Vou voltar àquela forma. Vou voltar a ser aquele que fez o mundo. Vou voltar a ser aquele Deus que fez os céus e a terra e a fonte das águas. Você diz: não, ele não voltou, não pode. Ele ficou. Ele diz: todo o poder me foi dado agora. Agora não é mais um simples profeta.
Agora ele era o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra e da fonte das águas. Os fariseus disseram para ele: nós somos filhos de Abraão. Ele disse: vocês são filhos do diabo, porque se fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam minha palavra e obedeciam, porque o Abraão, aquele que vocês dizem que é pai de vocês, viu o meu dia e se alegrou. Ele estava falando de quê? Ele estava falando daquele dia que ele apareceu a Abraão lá nos carvalhais de Mamre, próximo ao meio-dia. Abraão viu 3 vindo, mas um era o Senhor, os outros eram anjos. Ah, não, é a trindade. Não. Os 2 que vieram eram anjos. Só um era o Senhor. Abraão se prostrou diante daquele que veio e disse: meu Senhor. Ele não disse meus senhores. Os 2 eram anjos. E Jesus disse para os fariseus: olha, Abraão me viu lá atrás. Aquele que vinha vindo ali era ele, Melquisedeque. Mas só que você tem que entender que aquele que estava dentro de Melquisedeque é o mesmo que estava dentro de Jesus. E quando ele disse para os fariseus: Abraão me viu lá atrás, viu o meu dia e se alegrou. E eles disseram, a resposta dos fariseus foi: tu não tens 50 anos, de fato. Tinha cerca de quase 2000 anos que isso tinha acontecido. Jesus dizendo que viveu há 2000 anos atrás, que ele estava lá conversando com Abraão. E ele disse: mas tu não tens 50 anos, disse que viu Abraão. E eles disseram: agora nós vimos que tu está ficando doido. Você entendeu? Se eu chegasse para você e disser: olha, irmão, há 2000 anos atrás eu falei com o apóstolo Pedro, vocês iam tomar um susto, irmão. Quer dizer: irmão Rússio, você tem 36 anos, irmão Rússio. Como é que você viveu lá? E Jesus disse isso para os fariseus. Ele disse: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele disse assim: tu não tem 50 anos? Disse que viu, agora vimos que tu é louco mesmo. Aí ele foi mais fundo e disse alto lá: vou mais fundo ainda com vocês. Ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Ah, mas você disse que Jesus nasceu da Virgem Maria, então ele começou a existir ali de Maria para frente? Não, ele está dizendo que antes que Abraão existisse, ele existia. E você diz: eu sei que ele existia, mas os 3 existiam lá no começo do mundo, fazendo o mundo. Os 3 já existiam. Só que quando apareceu Abraão, só apareceu um. Você diz: não, apareceu 3. Não, mas a Bíblia diz que 2 eram anjos. E Jesus disse para o fariseu, em outras palavras: eu sou aquele que aparecia a Abraão, porque ele viu o meu dia e se alegrou. Então o que você entende? 3 senhores? Não. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Só que ele se manifesta como ele quer, da forma que ele quer. Ele se manifesta como Pai, se manifesta como Filho, se manifesta como Espírito Santo, se manifesta como anjo. Apareceu a Gideão. Uma hora a Bíblia diz que era o anjo do Senhor, outra hora a Bíblia diz que era o próprio Senhor. Porque ele se manifestava de forma teofânica. Você sabe o que quer dizer teo? E o que é fânico? Teo, em grego, significa Deus. Fânia significa forma. Então a palavra teofânia significa a forma de Deus, uma forma de Deus. Aquele que apareceu a Gideão era um anjo, porém era Deus na forma de um anjo. Ele se manifestava como anjo, ele se manifestava como coluna de fogo, ele se manifestava como o que ele queria, mas era o Senhor. Quem foi aquele que apareceu a Saulo no caminho de Tarso? Ali o que foi que disse que Saulo viu? Saulo disse que viu uma luz. Ele não viu Jesus, ele viu uma tocha de fogo. Porém, aquela tocha de fogo disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Uai, mas por quê? Ora, ele disse: eis que vou voltar ao Pai, vou voltar à minha forma, vou voltar à teofania. E as pessoas não compreendem isso. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. E você está vendo ele aqui, mas ele está aqui. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da semana. E se ele não estiver aqui, então ele mentiu. Mas eu não creio que ele mentiu. Eu creio que ele está aqui. Como ele está aqui? Em uma teofania. Que teofania é esta? Eu creio que ele está aqui em espírito.
na forma de Deus. Essa é outra forma. Teofania é mais uma forma. Que forma? Em forma de espírito agora. E que está nos dirigindo para uma mensagem. Tanto para alimentar nossas almas, para ganhar alguém que está confundido com essa doutrina da Trindade. Mas que coisa, estamos indo bem. Aqui. Bom, você diz: não creio que Jesus pode estar no céu e na terra ao mesmo tempo. Porque quando ele sai das águas, em São Mateus 3,17, uma voz fala do céu, dizendo: este é o meu filho amado em quem me compraste. Tem que ter um outro lar. Bom, então o que você faz de São João capítulo 3, versículo 13? Que diz assim: ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. Agora enlouqueceu tudo. Como é que ele está na terra dizendo que está no céu? Ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está. Ele não disse o Filho do Homem que estava. Ele não disse o Filho do Homem que estará no céu. Ele disse o Filho do Homem que está no céu. Agora tu está dizendo, Senhor, tu está aqui na terra dizendo que tu está no céu? Que negócio? Meu amigo, as pessoas não podem compreender que era Deus falando de dentro daquele corpo humano chamado Jesus. As palavras que eu falo, não falo de mim mesmo. O Pai que está em mim é quem pronuncia. Verdade. Amém? Ou você acha que aquela sabedoria toda que Jesus tinha era dele mesmo? Jesus nunca foi numa escola, irmãos. Ele tornou-se marceneiro, não porque fez curso, porque aprendeu com José. Desde pequeno José começou: Jesus, lixa essa mesa aqui, ó, assim que lixa. É assim que coloca esse parafuso aqui, assim que aprega esse prego. E ele foi aprendendo e se tornou marceneiro. E José morreu e ele ficou sustentando a família, fazendo mesa, cadeira, armário. Mas quando chegou a hora de pregar o Evangelho, ele mesmo disse em sua palavra: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu ventre. E Jesus cria a ponto de águas vivas fluir do ventre dele. Ele disse para os fariseus: quem de vós pode me acusar de incredulidade? Ele não era incrédulo. O pecado é a incredulidade. Porque quando você é incrédulo, aquilo gera o pecado. O Lombrana diz: pecar, melhor dizendo, beber não é pecado, fumar não é pecado, adulterar não é pecado. Não. Isso já é o resultado do pecado, porque o pecado foi não crer. Quando a palavra de Deus disse: não adulterarás, na hora que você leu e não deu atenção àquilo, então já é pecado aí. O pecado está quando você não crê na Bíblia, porque se você cresce, você não adulteraria. Então o adultério já é o resultado da sua incredulidade. Então é a incredulidade que gera o pecado. A razão por que as pessoas adoram imagem de escultura é porque são incrédulas. Porque a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura. Em Isaías 45, verso 20 diz: nada sabem os que conduzem em procissão suas imagens e rogam a Deus que não pode salvar. E quando elas leem aquilo e não dão atenção e fazem a imagem, colocam no andor e saem, isso é pecado. Mas o pecado começou desde quando ela leu e não creu. Porque a incredulidade gera o pecado. Quando uma pessoa lê a Bíblia e vê ela dizendo: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, e ela continua dizendo que tem 3 senhores, o pecado acontece aí. Porém, isso começou com a incredulidade dele ter lido Deuteronômio 6, verso 4 e não cria. Então esse que é o problema da humanidade. E eu não queria falar nesse assunto, não sei porque eu estou entrando nisso. Mas, concluindo aqui, nós temos que ir para o que eu quero. O grande engano da humanidade, até que isso também é o grande engano. O Adolf Hitler, aquele louco da Alemanha, ele disse
Invente uma mentira e persista falando nela. Com o tempo ela vira uma verdade. Certo? Vamos pegar a saída do homem na Lua em 69. Bom, os Estados Unidos estavam numa encrenca com a Rússia chamada Guerra Fria. Não era guerra de tiro, de bala, mas era uma guerra sobre poder, para ver quem era a maior potência mundial. Chamava Guerra Fria. Então os Estados Unidos estavam tentando chegar na Lua, a Rússia estava tentando chegar na Lua. E quem chegasse primeiro na Lua seria a maior potência mundial. Bem, os americanos foram a um deserto com a câmera e filmaram os astronautas com seus capacetes ali como se fosse na Lua, certo? Imagem preto e branco, fica mais fácil, bem fácil para enganar. Filmaram e aí ainda colocaram o áudio como se estivesse falando ao vivo com a Terra. Um avião saiu do aeroporto de Congonhas, São Paulo, e perdeu o contato com o Brasil e caiu no mar e foi destruído alguns 5 anos atrás. E a resposta dos especialistas foi que quando o avião sai do Brasil e anda 2.000 quilômetros por cima do mar, ele perde o contato com o Brasil e ele não tem contato nem com o Brasil nem com a França. Então ele voa mais 2.000 quilômetros por cima do mar sem contato com o Brasil e nem com a França. E quando faltam 2.000 quilômetros para chegar na França, então ele começa a ter contato só com a França. Esse é o sistema de rádio, não telefone. O telefone celular, você tem contato agora mesmo com o Japão, se quiser. Mas desta forma aí é porque o avião sai da rota, certo? Ele sai da área. Mas em 1969, tinha rádio amador que eles falavam ao vivo com a Terra da Lua. Daqui a 384.000 quilômetros. Não é estranho isso? Em 2005, quando caiu o avião de Congonhas, não tinha rádio que fizesse isso, mas em 69 tinha. Ué, então a nossa tecnologia regrediu. Então foi uma mentira. Porém, eles insistiram em dizer que era verdade. E fizeram livros e foram para as escolas. As crianças, o meu filho sabe disso, ele foi estudar lá. Em 1969, o Neil Armstrong pisou na Lua. O primeiro homem a pisar na Lua. Neil Armstrong, o homem que pisou na Lua. E os meninos aprendem. Olha para a Lua de noite. Os americanos foram lá e não sabem que é mentira. Só que de tanto falar, ficou como verdade. E o Adolfo Hitler está certo nisso, porque ele diz: conte uma mentira, persista naquela mentira, aquilo virou verdade. E foi isso que fizeram com a Trindade. Foi uma mentira que surgiu em 325, mas eles persistiram quase que 2.000 anos, porque não tem 2.000 anos daqui até 325, tem 2.000 anos daqui a Cristo, mas até 325 não dá 1900 e pouco. Veja bem, porém, insista na mentira. Tem 3 deuses distintos no céu: Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas distintas. Irmão, quase 2.000 anos falando isso, fica lá gravado. Na Rússia, eu vi o livro intitulado Vituperados por Amor a Cristo, e lá era proibido pregar o Evangelho. E lá eles pegavam os cristãos que estavam pregando o Evangelho, amarravam eles pendurados de cabeça para baixo, e vinha um russo e ficava falando no ouvido dele: não existe Deus, não existe Deus, não existe Deus. Quando ele cansava, vinha outro: não existe Deus. Quando faltava, no outro dia, a noite toda eles falando isso no ouvido. Quando soltava o crente no outro dia, ele saía: não existe Deus. Estava na mente. Uma noite só, tirava, fazia lavagem cerebral. Imagine quase 2.000 anos dizendo que tem uma Trindade. Imagine quase 2.000 anos dizendo que Maria é intercessora. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mas eles levaram de 325 até aqui quase 2.000 anos dizendo: Maria é mediadora, Maria é mediadora, Maria. Irmão, 2.000 anos você não aguenta. 2.000 anos falando. As crianças vão para a escola, lá tem a aula de catequese,
Maria é mediadora, menino, Maria é mediadora, Nenezito, Maria é mediadora. Ele cresce, Maria é mediadora. Quando ele está com 20 anos de idade, a gente vem com a Bíblia e diz, irmão, a Bíblia diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ele diz, desde quando eu me entendi no mundo, nunca vi falar nisso, nunca vi mesmo. Porque não deixaram ele ouvir. Bem, a mentira é desta forma. Se está falando a mentira, as pessoas vão acreditar. Se eu sair daqui de Irmãos, sair daqui, a quinzena passada, eu saí daqui para Bragança e na estrada, irmãos, algo aconteceu. Eu vi um lobisomem na minha frente. Às vezes foi uma mentira, eu não vi nada. Mas aí você diz, o pastor Rubens viu um lobisomem na estrada. Aí passa para o outro, o pastor Rubens viu um lobisomem. Viu um lobisomem. E vai, irmão, daqui um dia vira uma doutrina. Isso é coisa que está acontecendo aí pelo mundo. Em Varginha, a prefeitura combinou com o pessoal lá para distribuir um ET. E está lá. Todo mundo acredita nesse ET. Então às vezes a cidade não tem turismo nenhum. Uma cidade como essa aqui, que turismo tem em Garrafão do Norte? Não tem turismo. Quem é que vai querer vir lá dos Estados Unidos para Garrafão do Norte? Fazer o que aqui? Então a prefeitura local disse, não, você tem que mudar esse quadro, não inventa uma história. Aí chama alguém, vamos te dar 100 mil reais para tu dizer que viu um extraterrestre no quintal da tua casa. E a pessoa diz, chama a imprensa, filho, dá entrevista, joga na internet, joga na televisão. Eu vi com esses olhos, ganhando 100 mil reais, vê mesmo. Aí o mundo todo fica sabendo. Lá em Garrafão do Norte foi visto um extraterrestre. Aí os ufólogos vêm para cá. Aí começa a encher de gente de fora aqui. Aí começa a entrar dinheiro para a cidade, o turismo aumenta. Aí o prefeito vai e constrói um extraterrestre de cimento e bota ali na praça. E aí Garrafão do Norte vira a cidade do ET. Pronto. Aí aumenta a cidade. Cresce. Tudo cresce. Quando se inventa um turismo. Quando se inventa uma mentira e persiste nela, ela vira uma verdade. E assim tem muitas cidades que eu conheço que têm passado nisso. E tem muitos falsos profetas dessa forma. Muitos. Que segura as pessoas em cima de um mito, de uma lenda, de uma mentira que ele inventa. Para fazer as pessoas crerem nele. E ele cresce e fica no topo da pirâmide. E um monte de gente embaixo. Não mexe com ele que ele viu tal coisa. E tudo é mentira. Sei quem eu vi dizendo, o ser humano é muito fácil de enganar. Muito fácil. Nós tínhamos uma burra que uma vez eu andando com ela numa toleira, ela caiu comigo montado nela. Nunca mais ela passava ali. A gente vinha, quando ela chegava ali, ela rodeava. Mas o ser humano não é assim, ele passa de novo. Você engana o ser humano, você engana quantas vezes quer. O ser humano não se exempla. Só há uma coisa que poderia segurar o ser humano sem ser enganado. Essa era a palavra de Deus. A Bíblia diz: quem confia no Senhor não será confundido. Mas as pessoas não confiam no que a Bíblia diz. Elas têm que acreditar naquele homem, em um homem, e deixam a Bíblia de lado. E aí é onde elas se atrapalham. Mas quem confia no Senhor não será confundido. Quem continua lendo a Bíblia sabe que não existe trindade. Quem continua lendo a Bíblia sabe que Deus quer corpo, alma e espírito, não só o coração, como as igrejas dizem. Quem continua lendo a Bíblia sabe que haverá um arrebatamento. Quem continua lendo a Bíblia sabe que Deus, nos dias da voz do sétimo anjo, desce do céu e revela os 7 trovões. E que não tem o 8º anjo, mas só o 7. Procura o 8º anjo na Bíblia. Isso é uma outra lenda, não existe. O 8º na Bíblia não existe. Só 7. Amém? Amém. Esse é um dos grandes enganos da humanidade. Mais um engano da humanidade.
que eu quero falar nesta manhã. Elas não se preocupam em nascer de novo. Por quê? Elas pensam que todo mundo já é filho de Deus. Elas pensam que fazer o bem, dar esmola, isso vai salvar. E eu quero que você saiba que tem um exemplo na Bíblia de um homem que fazia muito mais que isso e não se salvou. Jovem rico. Ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer para ter vida eterna? E Jesus disse: olha, tu conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não farás para ti imagem de escultura. Olha. E ele disse para Jesus: tudo isso eu guardo desde a minha infância. Olha, ele não usava imagem de escultura, nem idólatra ele era, tão santo que o homem era. Então ele era melhor que um católico de hoje. Ele era mais santo que o católico. O católico não pode nem se defender disso aí, porque ele faz imagem e adora. Então o jovem rico era mais santo. Ele nunca tinha adulterado. Claro, se ele seguia a lei judaica, os judeus levavam as coisas a sério. Eles eram marido de uma esposa. Eram sinceros no que faziam no seu negócio. Adoravam um só Deus ainda. Ainda tinha mais isso. Mesmo aqueles hoje que creem em um só Deus, que não creem na Trindade, podem ir para o inferno. Quer que eu vá mais fundo? Mesmo pessoas que creem no profeta da era, mesmo pessoas batizadas em nome de Jesus Cristo, podem ir para o inferno, se não nascer de novo. E ele chegou para Jesus e disse: eu faço isso desde da minha infância. Jesus disse: falta uma coisa. Vende tudo que tem, dê aos pobres e me siga. Bem, mas em São João 3, capítulo 3, nós temos um outro homem chamado Nicodemos. Chegou para Jesus e perguntou: o que devo fazer para ter vida eterna? E Jesus disse para ele: olha, quem não nascer de novo da água e do Espírito, nem vê o reino de Deus. Mas Nicodemos disse: como assim nascer de novo? Eu devo entrar na barriga da minha mãe e sair de novo? Ele não entendeu. Jesus disse: não, é nascer de novo da água e do Espírito. Agora Jesus disse: olha, preste bem atenção nisso. Isso é importante para a humanidade hoje, porque a humanidade está enganada. A religião diz: todo mundo é filho de Deus. Se você não matar ninguém, se você não roubar ninguém, se você der esmola, que é o principal que ele diz, fazer penitência, der esmola, você vai ser salvo. E o jovem rico fez tudo isso e não foi. Jesus disse que não foi. Então as igrejas estão enganadas. Jesus disse: você conhece os mandamentos? Disse: sim, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E ainda foi mais santo que os católicos, porque os católicos adoram imagem, eles não adoravam. Não adoram imagem. Mas te falta uma coisa. Falta uma coisa. Bem, e ele disse para Nicodemos: tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, nem vai ver o reino de Deus, muito menos entrar nele, irmãos. E as pessoas querem entrar no reino de Deus, mas as religiões deles ensinou que eles vão entrar lá fazendo bondade. E a Bíblia não diz isso, porque o jovem rico fez bondade e não entrou. Mas Jesus vem e diz a Nicodemo, ele diz a resposta a Nicodemo: tem que nascer de novo. Como? Aí ele responde: da água e do Espírito. E a Bíblia diz aqui: 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Verdadeiramente foram 3 atributos. Deus se manifestou como Pai, criando o mundo. Se manifestou como Filho, salvando-nos na cruz do Calvário. Mesmo Deus. Se manifestou como Espírito Santo no nosso coração. Consolação, consolando. Eu estarei convosco todos os dias, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. E ele, esse Espírito que será enviado, vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. O mesmo Deus em morte, teofania de Deus, uma forma de Deus, se manifestando no homem. Mas não é 3 Deus. Lembra do exemplo que eu dei sobre o motorista, o ciclista e o perverso. Mas veja bem, então são 3 manifestações que isso manifesta.
Porém, na terra também tem 3. Qual é as da terra? Vamos para o verso seguinte que diz, o verso 4, o verso 8 diz: e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Agora, estes 3 não são um. É diferente do primeiro versículo. Porque diz no primeiro: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Mas os 3 que testificam na terra não são um, mas concordam num. Há uma diferença. E esses 3 concordam num. Então, 3 coisas testificam na terra: a água, o Espírito e o sangue. O novo nascimento. Para você ser salvo, você tem que passar pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Por que isso? Porque o primeiro nascimento é água, sangue e Espírito. É, irmãos? Como assim é? Estamos falando do nascimento natural, nós estamos falando da cesárea, né? Cesárea não é de Deus, não é da forma correta que Deus deixou. Deus deixou o nascimento natural, nascimento normal. Primeira coisa que vem é água, né? Depois sangue, e depois o menino chora, é a vida. Mas esse é o primeiro nascimento. E esse primeiro nascimento aí veio através do quê? De uma união do homem e da mulher. Veio do pecado, porque o sexo é pecado. Então veio do pecado. Então, com esse nascimento que veio do pecado, você não se salva. Aí você diz: mas eu sou bonzinho, eu dou esmola, eu vou na igreja, eu rezo. Não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. Creio que foi Roberto Carlos que disse isso. Que adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta. Eu vou na igreja, eu oro todos os domingos, eu creio no que o pastor diz, né? Mas você só tem o primeiro nascimento. O primeiro nascimento veio do sexo. Eu sei que você passou pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Porque você, quando foi nascer, veio primeiro água, depois veio o sangue e depois veio a vida, que foi quando você viveu. Mas isso aí não te coloca no céu. Mas eu dei esmola. Isso aí também não te coloca, porque se isso te colocasse, colocaria o jovem rico. Então esquece. Então vá para João capítulo 3. E você vai ver Jesus ensinando o que fazer. Tem que nascer outra vez. E nascer como, meu Deus? Entrar de novo na barriga de minha mãe? Não, nascer da água e do Espírito. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38. Essa é a água. Amém? Esse é um dos 3 que testifica na terra: água. E depois? Para nisso aí? Não. E tem crente que dá mensagem que para só na água. Mas tem que vir o sangue. Não é só na água. Somos lavados no sangue de Jesus Cristo. Porque são 3 que testificam na terra: é água, sangue e Espírito. Água batismal, sangue que foi derramado no Calvário, que te lava. E depois? Para só no sangue? Não. O irmão Branda disse na mensagem o sinal: nós não temos que ficar parados no sangue. Ele diz: nos tempos de Lutero, no tempo de Wesley, foi o sangue através das eras. Deus derramou sangue. Mas esta hora que estamos vivendo, diz o irmão Branda, é a hora de expor o sinal que é a própria vida que estava no sangue. Amém? Amém. Porque se você observar, o que dá vida ao ser humano é o sangue que circula nas veias. Se o sangue parar, tudo para. Por isso Deus colocou uma bomba dentro de nós, chamada coração, que fica lá todo tempo bombeando e jogando. Vai até o pé, volta, passa pela cabeça, pelo cérebro. Eu tenho 37 anos, irmão. São 37 anos que esse sangue circula aqui dentro. E esse coração, Deus o livre se ele parar. Às vezes eu boto a mão aqui de noite. Rapaz, tu não para, né? Se tu parar, eu tô acabado. Todo mundo para. Eu paro de trabalhar, durmo, descanso, você. Mas se esse camarada aqui parar,
Aí então, ele não pode parar. Eu conheço um amigo que está com 82 anos e o coração dele bate. Aí um dia lá em casa ele disse, o coração dele começou. Ele disse, ei, vamos ver, rapaz, e o coração. Aí ele foi no médico, o médico disse, você está com arritmia cardíaca, cuidado. Mas também, 82 anos, o coração já está querendo ir, quer descansar. Mas o coração é uma bomba que circula, faz o sangue circular, não para, certo? Faz o sangue circular nas veias. Então, a vida que nós temos, ela veio do sangue. A vida vem do sangue. Então nós fomos lavados no sangue de Jesus Cristo, mas agora tem que ter o próprio sinal, a própria vida de Deus em nós. É por isso que o irmão Branham, você lendo a mensagem sinal de Goiânia, creio que é a partir do parágrafo 15, o irmão Branham diz, no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, ensinou-se a crer na química do sangue. Porém, esse é o tempo agora em que a própria vida tem que estar em nós. Agora é um sinal exposto. E o sinal hoje não é mais o sangue, como diz o irmão Branham. Ah, eu passei o sangue lá no umbral da porta. Ah, eu creio que o sangue de Jesus tem poder. Ah, você crê? Os católicos também creem. Ah, eu creio que o sangue, eu creio no sangue que está agora mesmo no altar. Os católicos também creem. Mas você não vai pegar a vida que estava nesse sangue e não vai usar ela? É preciso nascer de novo. Água, sangue e agora vida. Esta hora que estamos vivendo é a hora da própria vida de Deus em nós. E o irmão diz, é Zoé, que significa vida de Deus em nós. Temos que fazer aquilo que o padre Zezinho ensinou. Tem coisas que você tem que crer no ímpio. E o padre Zezinho cantou uma poesia que diz, um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos e sorriu, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E o padre Zezinho disse que respondeu assim, amar como Jesus amou, andar como Jesus andou. Viu, assembleianos católicos? Andar como Jesus andou. Como foi que ele andou? Ele andou atrás de procissão de imagem? Viver como Jesus viveu, assembleianos. Como foi que ele viveu? Alguma vez vocês viram Jesus falar que tem 3 deuses distintos no céu? Alguma vez vocês viram Jesus falar que Deus só quer o coração? Andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. E o padre Zezinho disse para ele que isso era importante para ser feliz. Mas nem ele, nem o escritor da música anda como Jesus andou, né? Onde é que está aqueles que querem andar como Jesus andou? Irmãos, vamos tentar concluir a mensagem, porque é tão rápido. Então, 3 que testificam nos céus, 3 atributos: Pai, a Palavra e o Espírito. Esses 3 são 3 que testificam na terra. E esses 3 não são um, mas concordam em um. Então, água, sangue e a vida quando você nasce. Primeiro nascimento, isso não te salva. Você pode dar esmola, você pode nunca ter matado ninguém, você pode ser bonzinho, você pode dar comida para todo mundo que passa na rua, você pode ir para as praças todos os dias dar comida por mendigo. Se você não nascer de novo, se você não for batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, se você não for lavado no sangue de Jesus Cristo, e se você não receber o batismo do Espírito Santo, você nem vai ver o reino de Deus, nem de longe assim, ó, como Moisés viu a terra prometida. Moisés ainda foi conseguido ver a terra prometida de longe, e você nem vai ver nem de longe, muito menos entrar nele. O grande engano da humanidade é este: toda a humanidade está morrendo só com o primeiro nascimento, e está nascendo, vivendo como um cachorro, como um cavalo, como um animal e morrendo.
nenhum deles estão nascendo de novo e nem estão se preocupando nisso, porque tem uma maldita religião dizendo para eles que não precisa, porque Deus só quer o coração, e dizendo para eles que se eles derem mola e fazer bondade vão salvar. E eu fui orar numa mulher que estava com câncer, sábado à noite. E quando eu olhei para ela em cima da cama, os braços dessa grossura, e eu disse: você crê em Deus, irmã? A casa dela cheia de ídolos. E ela disse: pastor, eu sou ministra da Eucaristia. Porque ela está morrendo. Ela sabe que vai morrer, a menos que Deus o cure. Eu creio que Deus pode curá-la. Nós oremos por ela. Mas a pessoa está com câncer e sabe que vai morrer e não se preocupa. Meu Deus, será que está certo? Será que eu estou pronto para morrer? Está certo só desse jeito, só com o primeiro nascimento? Eu posso morrer desse jeito, Senhor? Só com o primeiro nascimento? Não. Levanta desta cama. Não tem mais força. Pega uma bengala e levanta daí. Tu vais morrer. Mas primeiro nasça de novo antes de morrer. Da onde? Da água do Espírito. Chama o ministro para te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E receba o Espírito Santo. Aí sim. Aí você pode dizer para a morte: vem logo, doce carruagem. Pode me levar, porque agora eu nasci de novo da água do Espírito. Mas o grande engano da humanidade é este: eles estão morrendo sem nascer de novo. Bem, não pode ficar aqui só nas minhas palavras, mas nós temos que deixar algo do profeta. Página, parágrafo 385 da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Romano diz: água, sangue, Espírito. Jesus veio para lavar e purificar e santificar uma igreja em que ele pudesse vir e viver. Com seu próprio sangue, ele deu seu próprio sangue nascido de Deus, de modo que pudéssemos limpar do nosso nascimento sexual. Porque quando você tem aquele primeiro nascimento lá, você passou por água, você passou por sangue, passou pelo Espírito, mas natural que veio do sexo, tá? Para Deus você está no pecado. Mas ele veio para quê? Para nos dar o novo nascimento. De modo que pudéssemos nos limpar do nosso nascimento sexual, que é o primeiro nascimento. Tem que ser limpo dele. E nos dar um vaso santificado e santo, de modo que ele próprio pudesse vir e habitar em nós. Naquele dia sabereis que eu estarei em vós. Amém? Amém. Então, veja a necessidade de nascer de novo aí, e veja o grande engano que a humanidade se encontra. Está acabado. Estão morrendo sem Deus as pessoas. Dá dó, irmãos, de ver. Ninguém está se preocupando com isso. E estão morrendo sem Deus. É só o que você vê falar. Assassinaram um ali. E aí ele nasceu de novo? Não. Morreu só com o primeiro nascimento. Então já era. Então já era, como diz o ditado. Assim tá, o mundo está aí. Os vizinhos estão aí, tranquilos. Aquilo ali é mais um culto normal dos evangélicos. Não, esse culto aqui é diferente. Isso aqui não é uma denominação. Isso aqui é algo que te chama para uma verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Esta aqui é a verdade. Se isso aqui não for a verdade, não sei mais o que é. Amém? Amém. Vamos falar com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa abrir a mente das pessoas. Eu sei que essa mensagem não é aceita, Pai, porque não é assim que as pessoas creem. Lembro-me quando fui pregar num velório uma vez, e a pessoa que tinha morrido tinha tantos amigos, e o salão encheu de pessoas religiosas de todos os tipos de denominações. E quando eu pregava essas coisas, meu Deus, me cortava o coração de olhar no rosto das pessoas e verem elas maneando a cabeça e sorrindo, como quem diz: é um louco,
elas não acreditam nisso. E muitos não acreditarão nessa mensagem. Mas eu oro, Pai, que algum eleito ao redor do mundo possa entender. Eu falo isso, Pai, porque essa mensagem vai para a internet, como está sendo filmada. Eu tenho certeza que alguém assistirá isto, e que possa isso, Pai, fazer efeito em alguém. O remédio não faz efeito se não for tomado. E nós pedimos que o Senhor ajude, que alguém tome este remédio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Abençoa os irmãos aqui, esses que vieram nesta manhã. Não deixe eles saírem sem sua recompensa. Mas se tem alguém enfermo, que saia curado agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoe todos eles. É a nossa oração. E nos leve em paz para nossos lares, porque estamos tão longe de casa. Mas nós cremos que o Senhor nos levará em paz e nos guardará. É a nossa oração. Amém.